ative o sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas. Bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. E hoje nós reagiremos a Aline, do canal Israel com Aline, e o pastor Luiz Saião, quando eles deram uma entrevista no podcast Inteligência Limitada, o podcast do Vilela. Nós reagiremos a um corte aonde eles estarão falando da Arca da Aliança. Arca da Aliança. E aí? A Arca da Aliança existiu? Qual é a origem da Arca da Aliança? Aonde está a Arca da Aliança? Então, vamos ouvir aqui os argumentos de ambos e nós iremos trazer algumas evidências, exatamente isto, algumas evidências, literalmente, tá bom? Dizendo logo que isto aqui, este vídeo, não é uma refutação à Aline e ao pastor Luiz Saião. Não, isso aqui não é a minha proposta, nunca foi em nenhum vídeo. Nós não refutamos ninguém. Nós apenas iremos argumentar em um campo um pouco diferente da narrativa confessional, ou melhor, dos argumentos ou apresentação de indícios daqueles que são confessionais da religião, tanto a religião judaica quanto a religião cristã, tá bom? Então isso aqui não é uma refutação, é um complemento de informações. Isto é muito importante eu destacar, tá bom? Então você encontra este corte lá no canal de cortes do Inteligência Limitada, assim também como eu recomendo que você assista a toda a entrevista lá no podcast Inteligência Limitada. Luiz Saião, não lembro agora, não quero pronunciar errado. Pastor Luiz Saião, se eu não me engano é isso, e a Aline do canal Israel com Aline. Então vamos lá, vamos aqui então, vamos. Tá pronto? Eu vou comentar daqui, vocês vão comentar daí. Play. Para o Saião e para a Aline falar um pouco mais sobre o paradeiro da Arca da Aliança. Interessante o assunto. Então, eu vi um papo lá da Etiópia, lá, né? De judeus etíopes. Cristãos. É cristão, não são judeus? Não são judeus. Tá. Então é o seguinte, a Arca da Aliança... Uma coisa que... Desculpa, tem segundos eu já pausei o vídeo, perdão. Mas olha, a história do judaísmo etíope, ela é muito bonita. E não se resume aos chamados falachas, que às vezes é tomado até como um termo pejorativo por alguns para a questão dos judeus negros. Eu gosto muito de alguns ensaios do Rafael Patai, antropólogo e historiador judeu, que ele fala um pouco em algumas de suas obras, até quando ele vai tratar acerca da tradição mística do judaísmo, ele vai falar acerca dos judeus etíopes, que não é um fenômeno moderno, como alguns às vezes querem afirmar, mas que na verdade, né, até a própria Bíblia, o próprio Talmud, fica buscando em algum momento a associação entre judeus e a Etiópia no mundo antigo. Na Bíblia não tem isso. A mulher cuxita de Moisés é um exemplo. A própria história no Talmud, que nós já lemos o Talmud aqui, dizendo que Moisés em algum momento chegou a ter ali um cargo de governança na Etiópia. É exatamente isso. E nós sabemos que, na verdade, essa história é de um outro personagem. Nós lemos aqui no Verdades Ocultas da Bíblia, lemos o trecho do Talmud, lemos a explicação do historiador egípcio Ahmed Usman, nós fomos a fundo nisso que o Talmud diz e que, na verdade, né, ali o Talmud, quem escreveu, tenta associar, pegar um acontecimento que foi com um determinado personagem africano e trazer isso como se fosse Moisés, a não ser que o Talmud queria dizer que Moisés é uma outra pessoa, que até o Moré, né, o mestre Jartov Ben Gerudá,
já nos trouxe aqui também esta questão. Então, lembrando que o judaísmo etíope é uma tradição muito antiga mesmo. A questão dos falachas é uma questão moderna, atual, e sim, a tradição cristã na Etiópia é muito antiga, assim como a tradição judaica é muito antiga. Mas para você ter acesso à literatura especializada, você precisa pesquisar em inglês. Em português, praticamente nós não temos historiadores que se debruçaram sobre essa questão. Então você não vai encontrar nada praticamente em português na internet, a não ser associado à questão dos falachas. Mas em inglês você vai encontrar muita coisa boa de PhD em história, de gente de campo de pesquisa histórica, que vai trazer boas evidências para vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. É o objeto mais importante do mundo judaico bíblico. Era a arca que foi construída segundo as instruções de Deus. Dentro dela ficavam as tábuas da lei e também provavelmente a vara de Arão e um pote de maná. E essa arca ficava dentro do templo de Jerusalém. O estranho é porque não tem imagens para os judeus, mas nessa arca tinham dois querubins. Tinham dois querubins. Por quê? Tem um significado? Posso dizer porque Deus mandou. Ah, tá. Literalmente, Deus ordenou colocar dois querubins em cima. Mas a ideia não é adorar os querubins. O problema de imagens, normalmente, é que elas são um desvio para adoração. Entendi. Mas talvez porque o local fosse tão conectado com Deus, está escrito que Deus falava de cima do propiciatório, que é o nome dessa tampa onde ficavam os querubins. Então, estava a presença de Deus tão forte ali que talvez o pessoal nem pensasse em adorar os querubins. Então, vamos lá. Este é o argumento confessional da fé de acordo com as narrativas das Escrituras. Então vamos para as evidências, tá bom? Então a primeira coisa que você tem que entender é que desde Champollion, que foi ali o egiptólogo, o primeiro egiptólogo, por assim dizer, que decifrou, né, a pedra de Roseta, você já está vendo algumas imagens aqui antes até de eu começar a falar, beleza? O que acontece? Essa representação iconográfica do tabernáculo, toda ela é inspirada, ou toda ela não, a maioria dos itens, utensílios, são inspirados na iconografia que já existia no Egito. O egiptólogo, arqueólogo, melhor dizendo, Howard Carter, que descobriu a tumba de Tutankhamon e veja bem o que havia lá. Então, por exemplo, nós temos as placas, né, de ouro ali que estavam representados e trazidos nesses artefatos que foram encontrados na tumba de Tutankhamon, que já haviam a representação dos querubins com as asas voltadas para dentro. Então já começamos por aí. Isso já existia no Egito, muito antes de narrativa bíblica. Outra coisa também é a Arca da Aliança. Esta arca também, ou estas arcas, assim como de Uia e Tuia, assim como também foi encontrado uma na tumba de Tutankhamon, com um Anubis em cima. Então você pode até falar assim, mas a arca bíblica, ela tem uma tampa do propiciatório, como a Aline falou, com os querubins com as asas voltadas para dentro. Eu não discordo de você, não discordo da descrição bíblica, mas isso já existia no Egito. Já estava lá. No Egito. Então, com todo respeito a todos aqueles que creem, eu também sou um cristão, eu só não sou apologeta, que eu sempre falo que nós temos que tomar muito cuidado com a apologese, que ao invés de ser defesa da fé, pode ser a defesa da arte da mentira, do desvio da verdade. E a verdade importa, e nenhuma religião é superior à verdade. E a verdade é o fato, a verdade é o que a realidade diz. Então, nada pode subverter a realidade. Então, a realidade é que estas iconografias já existiam no Egito. Eu já fiz live, já fiz 3 vídeos falando de diversos artefatos que vão se assemelhar às questões do tabernáculo bíblico e que eles já existiam no Egito. Então, os egípcios não copiaram os hebreus, a Bíblia, seja o que for, não entra nessa onda. A verdade é que
Desde Ezequias também, né? O escaravelho era a sua simbologia. Havia um certo apego cananeu em algumas representações iconográficas egípcias. E eu falo apego cananeu porque os israelitas são cananeus. Isso é DNA. É artigo científico da área de genética, publicado, revisado por pares, publicado em jornal científico. Todos são cananeus. Tá bom? Não é que o DNA dos cananeus sobrevive nos israelitas e nos árabes. Não. Árabes e israelitas são cananeus. Tel Jericó está lá. Tem povoação da época do Neolítico, 10 mil anos atrás. Então, tá? E quem escavou lá foi a Keinon, né? A arqueóloga. Ela achou, tanto que Tel Jericó é patrimônio, né? Declarado patrimônio pela Unesco. Então, nós não estamos falando de coisas, eu estou dando nomes. Estou falando coisas que você pode pesquisar. E pesquise em inglês. Ainda estou dando a senha para você. Então, o que eu estou dizendo são informações verificáveis, tá bom? Estou mostrando para você a imagem do negócio, tá? Então, não estou inventando nada para você. Não estou te enganando. Não estou indo contra as escrituras. E não estou refutando ninguém. Estou mostrando cultura material, artefatos. Inclusive, também o talit, né? O talit estava em Anubis, com as franjas, com os seus tzit, tiziot, foi encontrado em Anubis, muito antes de se imaginar que estava sobre um hebreu ou sobre um judeu. Só demonstra a origem de diversas crenças bíblicas que são egípcias, né? A representação do altar do sacrifício, a maneira como ele deveria ser construído e feito, tudo isso nós já tínhamos no Egito, tá bom? Professor, como que você sabe disso? Eu li a literatura especializada, né? Quem realmente é egiptólogo, né? Quem é historiador da história egípcia. E não pessoas que não são do ramo e ficam buscando ali argumentos a favor ou contra, né? No caso de apologetas. Você tem que ir no cara do ramo, o PhD no ramo, o doutor no ramo, o cara que fez mestrado naquele ramo. Então a gente consegue buscar a evidência, a foto do crime. Vou dizer assim, né? Brincando um pouco. Então, aliás, o trono de Tutankhamon tinha ali, né? Aí eu gostaria de perguntar até a Érica se são Uriels, né? Ou Uraels, ou mais que a pronúncia correta é Uriels, que vai dar origem, nós mostramos aqui, através de um livro de 2 arqueólogos, né? Que vai dar origem à questão dos serafins, que são as serpentes ardentes. Nós vimos a iconografia dos Uriels, as serpentes aladas com 2 asas, com 4 asas, e na Bíblia vai parar a de 6 asas. Então nós vamos lá que serafins são seres ardentes, serpentes ardentes, tá bom? Então você vê aqui no encosto do trono de Tutankhamon que tem esses seres também alados. E na sua tumba foram encontrados artefatos que fazem a representação destes querubins com as asas voltadas para dentro, tá bom? Então querubim também, que já tem também um contexto, né, mesopotâmio, vem ali do Acádio, né, Carabo, aquele que guarda, seria essa a ideia de poderoso guardião, né, ou poderoso. Então, na Bíblia, vai dar o sentido na religião de aqueles que guardam, ou aquele que guarda, querubim. Mas a verdade é que estas representações, elas, em grande parte, já existiam no mundo antigo, e especificamente, como vai aparecer na iconografia bíblica, é muito similar, semelhante, quase Ctrl-C, Ctrl-V, do que nós já vimos no Egito. E a evidência, a cultura material, não está somente na tumba de Tutankhamon, mas em outros artefatos mais antigos também. Eu escolhi a tumba de Tutankhamon porque realmente é muito semelhante. Inclusive, o talit sobre Anubis, tá bom? Claro, a história judaica vai ter ali sua história para falar da origem do talit, mas é só olhar, né, que você pode inventar qualquer história, mas quando você olha isso aqui, né, você sabe que alguém lá atrás aonde buscou a inspiração. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Mas o que acontece é, essa arca tinha esses objetos, ela ficava dentro do templo de Jerusalém, e quando os babilônicos, eles destroem o templo de Jerusalém, eles vão fazer um saque
dos objetos. Putz. E tem ali a lista dos objetos que foram saqueados. Eles pegaram tudo que era de ouro, prata, tudo que era Era precioso. feito de ouro, a tampa era... A arca era feita de ouro. toda a arca. E o Madeira de interessante acácia junto. madeira de acácia e coberta com ouro. Tinham vários objetos. O altar era coberto de ouro, tinha várias coisas cobertas de ouro. Interessante que eles vão fazer esse saque e tem ali a lista dos objetos que eles vão... Igual era no Egito, tá bom? Tudo coberto de ouro, feito de madeira coberto de ouro, igual era no Egito, perdão. Inclusive, você pode pesquisar sobre as caixas canópicas no Egito Antigo e a maneira como elas deveriam ser guardadas e o tecido que era linho a ser usado. E você vai ver ali muito bem vários paralelos com o tabernáculo bíblico que está lá descrito no livro do Êxodo, como se Deus mandasse construir daquela forma, mas não foi Deus. Desculpa ser sincero, eu sou cristão, cara, sou pastor, mas eu tenho que falar a verdade, tá bom? É verdade. A verdade importa para algumas pessoas. Eu até falo o seguinte, né? Saindo mais do campo da evidência e indo para a argumentação. Cara, se você tem que crer muito nisso, não assista esses vídeos meus. Porque eu sempre vou mostrar a fonte, a origem, o acadêmico. Por exemplo, o livro Secrets of Exodus. Cara, se você ler esse livro, acabou o Êxodo, irmão. Acabou o Êxodo. Entendeu? É um livro bacana, simples, irmão, é só massacre. Aliás, eu estou com um livro aqui também de um arqueólogo e egiptólogo, muito interessante, em que eu vou fazer um conteúdo em que ele fala sobre a representação do sangue nos umbrais das portas. Que teve um arqueólogo, que eu não quero nem falar o nome dele aqui, que ele deu uma interpretação totalmente distorcida do que realmente é o artefato. E por que eu sei? Porque eu fui ao arqueólogo que achou. Então isso é muito importante que eu falo aqui para vocês. Vamos à fonte. A estela de Merneptah. Vamos lá no Flinders Petrie, o que ele falou, o cara que achou. No Spielberg, que traduziu. O que ele disse? Não, porque todo mundo repete que é Israel. Eu não estou discordando que todo mundo repete, mas eu quero saber o que o primeiro cara falou. Quando a gente vai lá, não é bem assim. Vamos até o egiptólogo. O que o primeiro egiptólogo disse? A gente vê que não é bem assim. Às vezes o consenso surge por questões argumentativas e não de evidência. Tem muito isso quando se trata de religião, né? Áreas humanas até, mas quando a gente usa o raciocínio do que é a metodologia científica da evidência, a gente vê que até na área de humanas tem problemas, né? A gente vê que a galera troca o argumento pela evidência. Então eu sou muito disso. Então eu vi lá um argumento lá do arqueólogo aí preferido do pessoal, falando sobre a inscrição no umbral e a tinta vermelha. E eu fui no cara que achou. E ele não diz aquilo. Então, é quando a gente vai aos artefatos, né? Quem escreveu sobre o tabernáculo hebraico, bíblico. Olha, não é bem isso. Então você tem as argumentações religiosas e você tem a evidência científica. E, querendo eu, você ou não, em muitos casos, a apologética, o argumento religioso, ele vai estar, em certa medida, mentindo, porque ele se presta a alimentar a crença e não dizer a verdade. Então, é o toque que eu estou dando aqui. Então, volto a dizer, cara, se vai bater de frente com a tua fé, se você vê o talit em Anubis, as franjas, e isso vai abalar você, não assiste esse canal, porque é assim que eu trabalho. Eu vou mostrar mesmo o Anubis, eu vou mostrar mesmo a foto lá, eu vou mostrar a placa de ouro, eu vou mostrar lá no hebraico, eu vou mostrar que não é assim, porque para mim a verdade está acima de qualquer religião, até mesmo a minha. É assim que funciona na minha cabeça. Então eu não vou inventar. Assim como quando, não, aqui o argumento é correto, eu vou falar, o argumento está correto. Mas infelizmente, quando se trata de religião, e eu já falei aqui de várias religiões, já falei aqui do Islã, já falei do cristianismo, já falei do budismo, eu já falei aqui dos sutras, que páginas copiadas de outro lugar, como eu falei do Corão, também mostrei, esse trecho aqui vem da literatura tal, e não importa se é sutra, se é budismo, seja o que for,
Se eu tiver uma cópia, uma inspiração, um plágio, uma outra origem, eu vou mostrar aquilo ali, porque é assim que eu gosto de trabalhar. Assim como eu mostrei aqui a arqueologia de Krishna, de onde verdadeiramente surge o nome Krishna. Eu fui lá, mostrei a tribo dos guerreiros Krish, mostrei o achado arqueológico mais antigo, o significado do nome lá no sânscrito antigo, por que pintam ele de azul, porque era um homem negro, e mostrei isso tudo certinho. Eu sou assim. Ah, mas é difícil, machuca a minha religião. Então não assiste aqui. Porque eu não vou ficar... Eu estou falando agora aqui, explicando, mas eu não vou ficar falando, eu vou mostrar a foto, eu vou mostrar o cara que achou, a evidência, o laboratório que analisou, o artigo científico que foi publicado. É a minha forma de trabalhar aqui no YouTube. Então, se vai contra a tua fé, não assista. É bem simples assim. Saquear, e na lista não está a Arca da Aliança. Então, E esse é o início do mistério, porque a gente sabe que a arca, ela desaparece quando os babilônicos saqueiam o templo de Jerusalém, mas não está escrito que ela foi para a Babilônia, junto com o resto dos objetos. Então a gente não sabe onde ela foi parar, e por isso se criaram muitas especulações de onde ela pode estar. Tem um livro sagrado para a igreja, aqui olha, como a arca se parecia. ela é grande, ela... Sim, ela... Seria o tamanho dessa 1,10 mesa? m por 70 1,10 m. centímetros. Então, o que acontece é que criam-se muitas especulações. Uma das teorias, por exemplo, a teoria da Igreja Etíope. A Igreja Etíope tem um livro sagrado a mais que se chama Quebra-Nagast. E no Quebra-Nagast tem a teoria de que a Arca da Aliança foi levada para a Etiópia. O rei Salomão teve relação com uma rainha etíope que se chama a Rainha de Sabá. As más línguas contam que a relação foi uma relação bem próxima, e o Quebra-Nagast conta que eles tiveram um filho chamado Menelik. E Menelik foi da Etiópia até Jerusalém para se encontrar com seu pai, o rei Salomão, e o rei Salomão dá de presente para ele uma cópia da Arca da Aliança. E antes de ir embora, ele troca. Ele leva a original para a Etiópia e a cópia fica em Jerusalém. E quando os babilônicos destroem e saqueiam e tudo desaparece, a cópia desaparece e a original continua na Etiópia até os dias de hoje, em Aksum. Então, essa é uma teoria, é a teoria aceita pela Igreja Etíope. A questão é que a Igreja Etíope não dá acesso ao local. O local existe, a gente sabe onde está a igreja, mas eles não permitem ninguém entrar para ver a Arca da Aliança. Então, se ela está lá, a gente não tem acesso a ela. Então, essa é uma teoria. Outra teoria é segundo o livro de Macabeus, que é um livro... Lembrando que essa teoria é culpa da própria tradição judaica antiga. Eles é que sempre quiseram se associar à Etiópia e a gente não sabe por quê. Né? Isso se perdeu. O Talmud bota Moisés na Etiópia, bota a rainha de Sabá para lá. No Novo Testamento tem lá o eunuco de Candace. Então a Bíblia, por alguma razão, eles querem buscar essa associação à Etiópia. E tudo bem. Alguns vão argumentar do porquê disso, mas são lendas, são folclores, porque nós teríamos que comprovar isso aí tudo. Então, aliás, tem vídeos muito bons, né? Eu esqueci o nome do canal agora, falando aí, né, que esses judeus etíopes de pele escura, como era o padrão ali na região até chegando à península do Sinai, na verdade, essa galera aí que são os judeus mesmo, né? Esses judeus mais modernos, de pele clara, olho claro, tem uma outra origem, por conversão. Agora, se fosse fazer um testezinho de DNA, muita dessa galera branquinha provavelmente iria rodar e muita da galera mais escurinha iria ficar. É o que dizem. Né? Agora eu estou aqui argumentando, é o que dizem. Eu nunca vi teste genético, não sei se a Aline já fez testes genéticos de DNA para se realmente ver se ela tem uma ascendência ali de quem morou na antiga Canaã, né? Na antiga terra da Palestina, ali pegar um corpo ali do século I, uma ossada, e fazer um teste genético. Tem empresas, né, que já tem o banco de dados e fazem o teste genético. Então é complicado, né? Então, por exemplo, eu sei que eu tenho alguns judeus na família aí, né? Mas será? Eu não sei. Tem esse DNA em mim? Eu acho que tem mais africano, né?
Eu não faço a mínima ideia. Então é curioso que quem se diz ter essa descendência, se ela é por conversão ou se ela é genética mesmo. É que se for por conversão, aí qualquer um pode ser judeu, né? E vai acabar muitos mitos, vão cair por terra, né? De você ter que nascer de uma mulher judia e coisa e tal, e aí, né? Como é que resolve? Bom, vamos continuar aqui. Tudo lenda, tudo lenda. Tem arca nenhuma na Etiópia, lendário, mítico, folclórico, não tem arca em lugar nenhum e provavelmente nem existia uma arca, porque não existia o Templo de Salomão, grande Templo de Salomão, provavelmente era um antigo santuário jebuseu. Salomão vem de Salim, que era uma entidade, um ídolo cananeu, os gêmeos, né, Salim e Xanrá, crepúsculo e aurora, filhos de Axera, ou Axerá, melhor dizendo. Então Salomão vem dali, não vem nada de Shalom, de paz e nada. Vem de Salim. E nós vimos aqui, né, no livro de J. Glenn Taylor, aonde ele coloca em um trecho do seu livro, o artigo científico de um PhD, né, que fez a sua formação ali em Harvard e que também era um matemático, ele era siriólogo e matemático também, e ele mostra em um artigo publicado de que, na verdade, a descrição bíblica do Templo de Salomão muito parecia com um templo solar. Porque ruínas desse templo mesmo não existem, você sabe disso, né? Nós não precisamos discutir isso. Porque não, já foi escavada. Muita gente mente, dizendo, não pode botar a mão lá agora. Realmente, agora não pode. Mas houve um tempo que uma galera meteu a mão lá, procurou um monte de coisa e não se encontrou nada. Então o templo é lendário, assim como Salomão é lendário. Ninguém encontrou nada de Salomão. É bom deixar isso claro. E não foi por falta de pesquisar. Estela de Teldã não é da época que Davi viveu. Davi viveu no final do século XI, início do século X. Estela de Teldã é do século IX, praticamente mais de 100 anos depois, se eu não estou enganado. Então, não é da época em que ele viveu. Evidência é da época em que alguém viveu. E a Bíblia faz diversas descrições de 1 milhão de soldados, por exemplo, o exército de Davi. Isso está no livro de Samuel, está nas crônicas. Já fiz vídeos aqui abrindo os textos. 1 milhão de soldados, não temos essa evidência. O império que ia do Egito, da fronteira do Egito até o rio Eufrates, não temos esta evidência. Nós temos estas evidências em Tutmés III, que foi um rei guerreiro que gerou várias lendas, inclusive no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 8, nós vimos através das demonstrações de Ahmed Usman que diversas histórias de Tutmés III, Tutmos III, foram parar em Davi. Então, o Tutmés III realmente fez várias batalhas na Palestina. Nós vimos o livro aqui de Gabriel A. Richard, nós vimos o livro desse acadêmico aqui, onde ele mostra as batalhas de Tutmés III com evidência arqueológica, várias incursões e passagens pela terra de Israel, pela Palestina. Então você já sabe que não houve êxodo algum, porque era quintal do Egito aquele lugar, beleza? E muitas dessas tradições foram parar séculos depois na história de Davi, inclusive até o conto de Sinué. Várias histórias de Sinoé, ou Sinué, acho que é Sinué, foram parar também em Davi. Então, olha, vamos com calma em falar destes personagens como se eles de fato existiram. São lendários, arquetípicos, folclóricos, mitológicos, simbólicos, tá bom? Então, isso baseado em evidência. Agora, é claro que a galera da igreja, o apologeta, ele vai ficar blá, 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 e vai falar aquela velha frase da arte da mentira. A evidência de... Não é que é? A ausência de evidência não é evidência de ausência. Se você for escrever um artigo científico com isso, você vai passar vergonha, tá bom? Então, tem um artigo até do padre, teólogo, doutor, arqueólogo José Ademar Caefé. Sabe qual é o nome do artigo científico dele publicado? A falta de evidências do poder da religião de Judá. Se eu não me engano, esse é o nome do artigo aí. Se der, eu vou colocar aqui na edição também. A falta de evidência. E aí ele mostra que vários outros tinham evidências. Várias evidências. Menos Judá. Falta de evidência do templo,
Falta de evidência do rei, falta de evidência de tudo. Então é muita falta de evidência. E vários outros cheios de evidência. Então, é complicado isso. Livro deuterocanônico, e no livro de Macabeus fala que a arca está escondida no Monte Nebo, que hoje em dia é a Jordânia, onde Aqui, também está sepultado. Capítulo 2 de 2 Macabeus, versículo 5. No momento, na verdade falando na época de Jeremias, no momento em que chegou, descobriu uma vasta caverna na qual mandou depositar a arca, o tabernáculo e o altar dos perfumes. Em seguida tapou a entrada. Na época de Jeremias, na região da Jordânia, quando a arca teria sido escondida lá, de acordo com o 2 Macabeus. Então, é uma teoria que pode estar na Jordânia. Tem outra teoria que é muito aceita entre os judeus, que é a teoria do depósito das árvores. Dentro do próprio templo tinham várias zonas. Tinha a zona principal do Santo dos Santos, mas tinha uma zona que era uma zona de depósito de madeira. E a Mishnah, que é a Torá oral escrita, é um livro judaico escrito no 2º século, baseado em tradições anteriores. Esse livro judaico diz que a arca foi escondida no próprio monte do templo, embaixo do depósito das árvores. A gente sabe onde é esse lugar? Onde é isso? No monte do templo, próxima cúpula dourada, onde vocês estavam caminhando embaixo do piso de lá. Pode estar lá embaixo, então? Pode estar lá embaixo, só tem um pequeno problema. Qual? Adivinha? Não dá para entrar, né? Não pode entrar. Não pode escavar. Não pode escavar. Pessoal, é doideira isso, gente. Isso aí é doideira total. Cara, os templários já tem história que foram lá, várias pessoas já foram. Cara, todo mundo leu aquilo ali, cara. Todo mundo sabia daquilo ali, um monte de gente sabia desde a antiguidade. E um monte de gente foi atrás desse local, foi lá e não tinha nada lá. Tem lendas até que um templário pegou e blá blá blá, etc e tal. Lenda, folclore, mito, lenda. Não tem nada lá. Não pode escavar hoje, pelo amor de Deus. Você é inteligente. Você que está me assistindo. Você é uma pessoa inteligente. Não pode escavar hoje. Hoje. Na nossa era atual. Nós estamos com milhares de anos de história. É óbvio que sempre teve alguém lá cavando para procurar. Tá bom? Então, você é inteligente. Você é inteligente. Isso é uma lenda. Isso é um folclore. Lembrando que isso não é uma refutação. Estou dando informações complementares. Hoje, por questões religiosas, questões diplomáticas, e blá blá blá, 1948, não sei o que lá. Hoje que eu falo da modernidade, na nossa era, hoje não pode. Mas, cara, nego embaixo ali, nego fez salão para reunião maçônica, a templária, que virou maçônica. Então isso é hoje. Fala comigo? Hoje, na atualidade, na modernidade, no nosso tempo, na nossa era, no nosso século, na nossa geração aqui, beleza? Antes, nego ia mesmo, meu irmão. E detalhe importante, pega você, tanto o versículo lá das crônicas, tanto o versículo do livro dos reis, que fala da construção do templo de Salomão. Pega aquelas medidas que estão lá, se você não quiser pegar, tem um vídeo aqui no canal. Pega as medidas em côvado e transforme em metros. O templo de Salomão era uma capela. Capela. A minha casa, meu lar, era maior, ou era não, porque né? Minha casa está aqui. É maior do que era o templo de Salomão. Estou falando sério para você, pô. Estou falando totalmente. A minha área construída da minha casa é maior do que foi o templo de Salomão, de acordo com a descrição bíblica. Então, até por questões métricas, não era um lugar difícil de se escavar, de se procurar as coisas. Nesse santuário Jebuseu. Templo nada, santuário Jebuseu. Então, que facilmente, não era um lugar grande, suntuoso, não, 100 e pouquinhos metros quadrados. Meu amigo, 100 e pouquinho. Pega lá a frente e o comprimento. Esquece. Não era um lugar suntuoso, grandioso, uma capelinha. Literalmente, era uma capela. Literalmente, uma capela.
Tô falando sério. Você pode ver isso. Vai lá, vai no Google, versículo que fala côvados, tamanho, templo de Salomão. Vai dar as medidas lá. Aí você usa o próprio Google lá na calculadora, côvados em metros, calculadora. Aí pega as medidas, bota na calculadora, multiplica a largura e aqui o comprimento, a frente, aqui o lado aqui, ó, multiplica um pelo outro. Era uma capelinha. Não era um grande templo. Então até para você escondeu, tá lá embaixo, escondeu nada, não escondeu nada, porque era fácil, não dava para esconder nada. É a mesma coisa eu falar esconder alguma coisa aqui na minha casa, não tem como esconder nada aqui. Esconder o quê? Não tem como. É pequeno, é um lugar pequeno. 100 e poucos metros quadrados. Se eu não me engano, aqui é área construída, 150 alguma coisa aqui em casa, né, pela quantidade de quartos e por aí vai. Pô, não rola, mano. Isso é lenda, mito, folclore. Então, na realidade, a gente tem uma teoria que ela pode estar ali em Jerusalém mesmo, mas os muçulmanos não permitem nenhum tipo de escavação. Interessante que a gente sabe que tem zonas ocas embaixo. Ali onde... Passaram algum tipo de... Não, vira e mexe o chão desaba. Ah, tá. Então, vira e mexe, tem alguma pedra que solta e cai, e daí se tem... Tem gente que vai lá com o celular, filma, eles mesmos batem fotos, e daí isso acaba sendo divulgado, e aí tu vê tu vê zonas ocas, mas eles logo que alguma coisa desmorona, eles já fecham rápido e não deixam para que ninguém tente entrar. Também por questões de segurança, porque simplesmente vai entrar pode desabar, né? Não pode desabar. Então, a gente tem provas que tem zonas ocas dentro do Monte do Templo, tem essa teoria judaica, mas a gente não tem como comprovar ela. Tem outra coisa que está escrita em Apocalipse, que talvez o Saião... A arca está no céu. Que João, ele vê os céus abertos. Olha só, Siri falando de onde está a arca aqui. Ela sabe mais do que a gente. Tá então, João tem uma visão que vê a arca nos céus. Mas isso é evidentemente simbólico. Né? Não... A minha opinião também que é simbólico, tem muita gente que leva ao pé da letra. Sempre que eu faço qualquer vídeo... Falta de estudar Apocalipse. Sempre que eu faço vídeo falando da Arca da Aliança, ou que eu faço alguma coisa do gênero... Aí, detalhe, não tem rua de ouro, não tem muro como de cristal, não tem nada disso. Inclusive, é engraçado isso. É engraçado, porque essa Nova Jerusalém, ela tem uma ideia de cidade reluzente, que era de Amarna. Akent Aten. Porque Amarna, ela era conhecida como a cidade de ouro e luz. Akent Aten, Amarna. A cidade de ouro e luz. Akhenaton quase faliu. Akhenaton, ou Akhenaten, quase faliu o Império Egípcio para construir essa capital, né? Ele quebrou a economia egípcia de uma maneira assim... absurda, isso dito por egiptólogos que se debruçaram sobre a questão geopolítica e econômica do período Amarna, especificamente de Akhenaton. Então foi algo assim, Akhenaton ele é louvado aí pelos esotéricos, pela filosofia do deus Aton, que é uma filosofia dele, né? Realmente uma filosofia bacana, é uma perspectiva religiosa muito interessante, mas, tirando essa parte, foi um desastre. Né? Governança desastrosa, diplomacia desastrosa, é só pegar as cartas de Amarna, diplomacia desastrosa, geopolítica desastrosa, área militar desastrosa também. Então, mas voltando à Nova Jerusalém, que é uma cidade que brilha, que reluz, né? Lembra muito Akent Aten, Amarna, que era chamada de a cidade de ouro e luz. Livro Secrets of Exodus. Pega esse livro aí. Sempre tem bastante gente nos comentários dizendo, olha, a arca está literalmente no céu, João viu ela lá. Que Deus elevou ela, é uma teoria
parte do pessoal, eu, pelo jeito também o Saião, a gente acha que isso é uma questão mais simbólica, também acho. como Nova Jerusalém. Literatura apocalíptica, por definição. É isso. Literatura então- apocalíptica. Agora, uma coisa interessante, né? Tá falando dos querubins, nem todo mundo presta atenção nisso, Que são mas... que estão com as asas. Né? Isso, então não só os querubins aparecem, eles aparecem também bordados ali na cortina que separa, no véu que separa o santo do santíssimo, e Deus também manda fazer serpentes para que o povo olhasse para elas e fosse curado depois de uma desobediência. Então você tem uma espécie de tensão na Bíblia entre aquilo que é feito como arte desse perfil, que pode degenerar em idolatria, mas não se condena a arte em si. Então, quando um objeto é feito na expressão artística e ele é um condutor adequado para o sagrado, ele é aceitável. Se ele engole, toma lugar do sagrado, ele perverte. E é curioso, uma das razões por que isso aparece aí, porque o querubim, e aliás o tabernáculo, Mishkan, ele aponta para a realidade que evoca o Éden. Argumento filosófico bonitinho, né? É lindo, é um argumento teológico bonito. Rapaz, quase me convence. De tão bonito que é, né? Ele também tem uma voz assim, que fala desse jeito, então... Mas a verdade é que isso fazia parte do culto, gente. Isso eram elementos dos cultos antigos. Do culto garítico, do culto egípcio, do culto cananeu, do culto israelita. Sabe quando que vai vir a ideia verdadeira de um Deus sem representação? Quando os judeus são influenciados pelos persas. Ahura Mazda. É no período persa que essa edição da Bíblia hebraica vai acontecer. Isso é muito claro. É muito óbvio nisso. É muito óbvio. Até o historiador italiano Mario Liverani, ele vai demonstrar na sua obra que até a arquitetura, para além da Bíblia, tem um capítulo só do templo. A arquitetura, parte da arquitetura do templo, que é dito que é lá do período de Salomão, tem descrições persas. Não pode. Não deveria. É uma mistura de arquitetura egípcia com a arquitetura persa e fenícia. Nem é uma obra original hebraica, ou judaíta. Balela. Claro, você pode até argumentar, mas era a representação iconográfica da época. Tá, mas não deveria ter a persa lá. Você pode até falar da fenícia. Eu vou concordar. Da egípcia, a influência da arte, eu vou concordar, mas persa não. Descrições de templos persas do século V. Não dá. Tem algo errado, raciocina. Não pode, Salomão é lá atrás. Não tem como isso acontecer. É um anacronismo. É um anacronismo. Essa ideia de redação deuteronomista, edição, é tudo persa, é do período persa. Doa quem doer. A gente já viu aqui na obra de J. Glenn Taylor, a gente já viu aqui em Mario Liverani, a gente já viu aqui em Jonathan Michael Golden, a gente já viu aqui, gente já perder de vista. Ah, já foi. Para, tá chato já essas coisas. Entendeu? Tá chato. Vamos falar a verdade pro povo. Fazia parte do culto. O culto era assim. Porque era assim, não é um pensamento antigo. Eles não eram. Não é o monoteísmo como nós pensamos hoje. O monoteísmo como nós pensamos hoje, de um Deus invisível, é fruto dos persas, do zoroastrismo. Mazdaísmo primeiro, depois zoroastrismo, Ahura Mazda, do invisível, a luz infinita. Entendeu? É isso. E mesmo assim, nós temos algumas representações de painéis do período aquemênida que tentam representar ali Ahura Mazda. Vamos lá, me ajuda. Porque filosoficamente, teologicamente é muito bonito, porque eu pego a minha lente de hoje e eu jogo num texto lá atrás. Não. As serpentes ardentes fazem parte do culto. Os querubins de Ezequiel se assemelham aos shadows, aos lamaços, aos grifos, às esfinges. Os querubins, com aparência mais humanizada, vêm do Egito. E o uréus, que vai dar origem às serpentes ardentes, tudo isso fazia parte do culto antigo,
que aí depois foram editando pessoas com visões posteriores a estes supostos eventos, que a maioria deles não aconteceu, pessoas posteriores começaram a editar a tradição anterior, dando um aspecto de um Deus invisível, que não precisa ser representado por nada. Porque o ser humano tinha plena comunhão e relacionamento com Deus. E a marca dessa ruptura e distanciamento é a proibição de entrar com os querubins, que tinham as suas espadas flamejantes. O Éden não é literal. Você viu meu... Vocês viram aqui o meu vídeo sobre o Jardim do Éden? A palavra paraíso, que é de origem persa. O que significava a palavra paraíso? Como eram os jardins persas? O que os imperadores persas faziam? Pegavam todo tipo de animal, planta exótica e colocavam dentro desse jardim, que quer dizer jardim morada. E aí eles pegavam escravos, pessoas que eles pegavam em combate e botavam para viver dentro desse jardim. E eles tinham que cuidar do jardim e eles iriam viver de tudo que houvesse dentro do jardim. Tudo que existisse dentro do jardim. Então, uma visão persa. Uma visão persa. 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 Persa e persa. Fora a mistura de tradições que tem no próprio texto do Gênesis, que vai falar da criação, tradições egípcias, tradições mesopotâmicas, tradições africanas. Tudo isso nós vimos aqui. Então, para que levar essas coisas como literal, como se realmente tivessem acontecido? Pitá descansou no 7º dia. Está no hino a Pitá, o hino da criação a Pitá, o hino de louvor a Pitá. Pitá descansou de toda a sua criação. Nós vimos aqui o épico da criação babilônica, como o homem foi criado. Nós vimos o mito de Adapa aqui. O mito de Atum surgindo, o primeiro ser que surge. Atum, como que ele surge. Nós vimos aqui. Nós abrimos o livro, nós abrimos os textos. Abrimos o texto egípcio. Nós abrimos os antropólogos que falaram das tradições orais africanas. Como assim africana? Dos rios lá. Pison, Gion e por aí vai. Isso é tradição africana. Porque para os africanos o homem surge da água. Então a Bíblia vai misturando tudo. Vai assim, misturando tudo. Aonde se colocava querubins a entrada das coisas? Na tradição mesopotâmica, antiga. Chedos e lamaços. Botava-se a entrada das coisas para guardar, dizendo que estava guardando. Muito difícil isso. Mas não é uma refutação. Já falei, eu estou só complementando informações. Eu não refuto ninguém, não gosto disso de refutação, não acho isso interessante. Estamos complementando com informações, tá bom? E em meio a isso, acabo externando meus sentimentos de que chega. Chega, eu acho que já deu. Vamos falar a verdade pro pessoal, vamos mostrar as tradições, vamos fazer a galera evoluir, sair da bolha religiosa, sair do fundamentalismo, sair disso. O ser humano tem que evoluir, tem que ganhar, tem que ir à frente. Impedindo. Então é interessante que a menorá, o candelabro, ele evoca a árvore da vida. Esse distanciamento, e o querubim aponta para essa relação de distanciamento e de proximidade na questão, quando Deus faz aliança com Israel, Deus está voltando a habitar no meio do povo, como num projeto de reconquista daquilo que foi perdido no Éden. Até o Apocalipse você só entende direito se você estudar com o Gênesis e Êxodo na mão. Quem entendeu o Apocalipse direito, lê o livro de Enoque. Se tem alguma dúvida, livro de Enoque, em aramaico, traduzido por J.T. Milik, que foi encontrado na Caverna 4 de Cura. Oráculos Sibilinos, livro 3, versos 300
ao verso 395, se eu não estou enganado, 395. Ou 365. Mas lê logo tudo, logo, o livro 3 todo. Você vai ver lá. Vários trechos do livro do Apocalipse já estão em outras literaturas antigas. Carta de Baruque, as 7 cartas à igreja, vai lá. Vai as cartas lá de Baruque. Eu dei aqui uma coletânea de artigos científicos publicados lá de acadêmicos franceses, 400 e poucas páginas, todos eles mostrando os paralelos do livro do Apocalipse, cada um mostrando de uma tradição, de um lugar diferente, a relação deles com o livro de Enoque, com a Epístola de Baruque, com tantas outras coisas. Se não me engano, a Epístola de Baruque ou a segunda Baruque, alguma coisa Baruque. É porque já tem mais de 1000 vídeos aqui no canal, né, gente? Então, às vezes, a minha mente vai falhar, porque são tantas coisas que nós já vimos aqui, minha mente pode falhar, mas pega as informações que eu dei, joga no Google, em inglês, na língua que eu falei agora, francês, então, e você vai encontrar as coisas. Não tem nada de ler Gênesis ou ler o Êxodo para entender o Apocalipse, tem que ler a origem. De onde veio aquelas crenças ali e colocar. Livro da Guerra, vai lá, manuscrito de cura, manuscrito do Mar Morto, pergaminho da guerra. Antes de tudo, literaturas antes de Cristo. Então, antes de ser escrito o livro do Apocalipse. Entendeu? Árvore da vida. A árvore da vida é a Xerá, é a deusa mãe. Todos nós sabemos disso. Com evidência arqueológica, cultura material, representação iconográfica dizendo, esta é a Xerá. A árvore da vida já existia no Egito também, que era também uma deusa. É a representação de uma deusa. Nós vimos aqui o painel egípcio, nós vimos a inscrição egípcia dizendo isso. Nós vimos a inscrição egípcia, com a deusa, a árvore da vida, e dizendo que a árvore da vida era a deusa. E assim também como em Ugarit, lá, que a árvore da vida é a deusa Axera, é a mãe dos 70 filhos de El. É a mãe de todas as coisas. El é o pai das criaturas. E o pai da criação está nos textos ugaríticos. A árvore da vida é a representação de uma deusa. Que alimenta os povos, que alimenta os filhos de El, que alimenta os homens. Para que essas coisas? Chega. Quando não tinha arqueologia, quando não tinha história, quando ninguém escavava nada, tudo bem. Quando não tinha ciência para dizer essas coisas, tudo bem, mas agora tem. Eles sabem que tem. Eu sou apenas bacharel em teologia. Eu sei que tem. Eu não tenho a proeficiência no hebraico, no grego, que muitos aí têm. Eu só leio quem tem, que faz toda a diferença. Às vezes o cara fala assim para mim, mas você não sabe hebraico. Realmente, eu não sou exegeta. Meu hebraico é para pesquisar. Aí eu pego o livro de um PhD em exegese. E aí, vai chorar? Vai fazer o quê? Só pode chorar. Não adianta você saber alguma coisa e você não sabe a nível que os caras sabem. Então é mais fácil eu ler o cara lá. É melhor eu ler o PhD. O cara que deu a vida inteira dele nisso. Igual aqui o professor Oswaldo. O cara doutor, deu a vida inteira dele para exegese. A vida dele inteira ele entregou para exegese. Eu vou discutir com ele, pô. É um doutor. Fez pós-doutorado. O cara lê com o olho fechado até os dois. Eu vou ler o livro dele, pô. Eu não vou pegar o exegeta pinguelo de nada que mal saiu do curso. Não, pô, eu vou a José Alessandro, meu amigo. Exegeta. Pô, eu vou pro apologeta da mentira? Claro que não, pô. Então, é meio complicado essas coisas. Eu acabei externando meus sentimentos, né, em relação a essas coisas, mas volto a dizer, não é uma refutação. Eu não estou refutando ninguém, não é nada disso. Estou apenas argumentando que eu acho que já deu, né, pessoal? Eu acho que complicado, né? Agora, se você quer crer nessas coisas, é liberdade. Eu sou a favor da liberdade de expressão, liberdade de crença, liberdade religiosa. Você pode crer no que você quiser. Agora, a minha crença
é a verdade? Essa é a pergunta. Eu devo induzir outras pessoas a crerem de maneira literal em mitologias? É complicado. Eu não deveria, então, pelo menos falar sobre as funções arquetípicas destes mitos, o que de fato eles querem dizer enquanto mito, enquanto palavra de Deus, o que está por trás disso, e se isso é útil para a minha vida ou não. Então eu deixo aqui uma reflexão um pouco mais profunda sobre isso. Volto a dizer, eu não sou ateu, não sou agnóstico, eu sou cristão, só que eu não sou mentiroso, né? São duas coisas totalmente diferentes. E a crítica textual começa com cristãos. Os maiores arqueólogos da antiguidade, não todos, mas grande parte eram padres, eram reverendos, grandes exegetas, eram da igreja. E aí surgiu, né, a frescura de chamar esse pessoal, que isso para mim é, desculpe ser sincero, teólogos liberais ou liberalismo teológico é uma palhaçada, né, criada por crente. Crente que criou essa bobagem. Se você fala a verdade, você é um liberal. É de gente com QI baixo, que é uma grande preocupação que eu tenho também. Que é muita gente com QI baixo, né, argumentando coisas para defender e às vezes não muito bem intencionado. Então tome muito cuidado com isso, tá bom? Valeu, pessoal, que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Calma, meu amigo ateu, agnóstico, calma. Relaxa. Se você não crê em um Deus, está tudo certo. Então eu desejo que a sorte e a fortuna lhe acompanhe. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back.